Olá, muito boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à Paz e Amor em Ação, você que está vindo aqui em nosso canal pela primeira vez. Eu sou André Luiz Ramos, muito boa noite, Geraldinho Lemos. Muito boa noite, querido amigo André Luiz. Como vamos? Tudo bem? Que alegria estar com você aqui, inaugurando um primeiro trabalho aqui às segundas-feiras à noite na Paz e Amor em Ação. E estou Bom muito feliz, prazer. meu irmão. Fico feliz, então, de estar inaugurando aí com você esse novo dia de lives. A espiritualidade nos inspira, muitas vezes colocando a gente direto ao trabalho, e na hora do trabalho a gente percebe, opa, é trabalho novo? É. Então vai, André, vai, grupo, vamos lá. É isso aí. E é muito bacana estar com você, meu irmão. E eu quero agradecer também as pessoas que estão aqui assistindo, estão aqui conosco. Você seja muito bem-vindo. A Paz e Amor em Ação é uma instituição que visa a construção dos nossos sentimentos, a construção do reino dos céus, do templo interno que Jesus nos trouxe, de uma forma educativa, através da caridade, através da autoeducação, e estamos aqui sob tutela do professor Eurípides Barçanufo, que é o mentor da Paz de Amor em Ação, que nos inspirou a abrir esta instituição, que traz um trabalho de humanitário e, ao mesmo tempo, um trabalho de conexão espiritual, né, com base nos ensinamentos de Jesus, da doutrina dos espíritos e da interreligiosidade. Então, para você que está aqui conhecendo pela primeira vez a Paz e Amor em Ação, sinta-se extremamente abraçada, abraçado e por toda a nossa equipe. E nós vamos convidar cada um de vocês, junto aqui com o Geraldinho, eu chamo o Geraldinho, né, de uma forma carinhosa, né, é assim que nós nos conhecemos, né, É, e faz lembrar a doutora Marlene Nobre, com um intenso carinho, ela sempre me dizia, o Geraldinho para lá, Geraldinho para cá, eu pensava, que Geraldinho é esse? Aí quando eu te conheci em 2013, é, foi o mesmo carinho, né, então, obrigado. Geraldinho, eu vou convidar todos nós para uma prece, querido, pode ser? Vamos. Então vamos lá. Mestre amado Jesus, que o teu amor cresça em nós, que tuas lições sejam compreendidas, vivenciadas por todo o nosso ser. Queremos luz para iluminar o nosso caminho, queremos paz para poder sentir os nossos irmãos. Ajude-nos, Senhor, a vencer tantas lutas que do passado foram vivenciadas por nossas ilusões. E que na noite de hoje possamos acessar um novo caminho também, para vivenciar o amor que ensinou a todos nós e conseguirmos, ao lado dos ensinamentos vivenciados por Chico Xavier, nosso querido irmão, possamos também elevar nossa frequência mental e fazer jus ao compromisso de amar ao próximo e contribuir contigo, mestre, na construção do novo planeta Terra. E a todos pedimos que possamos envolver nosso querido irmão e amigo Geraldo Lemos para nosso bate-papo de hoje, sob as bênçãos do nosso Criador do Universo. Que assim seja. Que assim seja. Bom, Geraldo, nós estamos aqui para esse tema, né, sobre o Chico Xavier, sobre as revelações, né, sobre o novo planeta Terra. Para a gente começar, eu pergunto para você, como foi, Geraldinho, qual foi a convivência que você teve com o Chico? Né? Tá bem, André. É difícil responder essa pergunta porque seria uma live inteira. Vamos essa primeira pergunta, mas resumidamente, a minha família materna é da mesma cidade natal de Chico Xavier, que é Pedro Leopoldo.
em Minas Gerais, que dista 50 quilômetros de Belo Horizonte. Minha avó foi colega dele no grupo escolar. A minha bisavó foi a melhor amiga da mãe dele, Dona Maria de São João de Deus. Então, as famílias muito ligadas. Então, eu fui criado nesse ambiente que se contava muito o caso de Chico Xavier, não é? Muito carinho, muito respeito pela pessoa que ele é, pelos exemplos de humildade, de amor, de fraternidade que ele sempre nos legou, não somente a nossa família, mas a todos da cidade de Pedro Leopoldo, de Belo Horizonte também, e de outras cidades que temos familiares ligados. E a incrível mediunidade dele, né, que recebia os espíritos nossos, de nossas famílias, com muita precisão nos dados, nos detalhes, confortando as mães que perderam filhos e assim sucessivamente. E eu cresci nesse ambiente doido para conhecê-lo, né? Até que veio a oportunidade em São Paulo, esse ano, aliás, vai fazer 40 anos, que foi o ano de 1981. Como passa, né? O tempo voa. E minha tia-avó, que residia em São Paulo e trabalhava no Centro Espírita União, aí de São Paulo, me chamou. Geraldinho, você queria conhecer tanto o Chico, ele vem lançar 2 livros aqui no centro. Venha para cá, que eu serei trabalhadora no lançamento, eu te colocarei do meu lado e depois eu te apresento o Chico. Foi assim. Então, foi um encontro muito emotivo, no dia 14 de outubro, 40 anos atrás. E a partir daí ele me chamou, vá nos conhecer, vai conhecer o nosso trabalho em Uberaba. Eu passei aí, inicialmente mensalmente, todo mês, de Belo Horizonte para lá, eu residi em Belo Horizonte. E depois, em 84, eu me casei com a Eliana, que o irmão dela morava com o Chico, que era o Vivaldo da Cunha Borges, e ele fazia toda a diagramação dos livros do Chico. E a partir daí eu passei a me hospedar com o Chico na casa deles, de Uberaba. E uma convivência estranha eu me lembrar disso hoje, né? Porque foi uma convivência ao mesmo tempo dessa pessoa incrível, maravilhosa, de uma mediunidade extraordinária, mas ele foi uma pessoa familiar, né? Eu sei que as pessoas não... fica difícil até as pessoas entenderem isso, né? Mas o Chico fazia parte da minha família, então era aquela pessoa com a qual a gente contava em todos os lances da nossa existência, e as conversas com ele, madrugada afora, porque ele não dormia. O Chico era uma pessoa que ficava acordado até às 5 horas da manhã, ia deitar e às 6 horas estava de pé. Nossa! Um homem fora, assim, E ele ainda falava com a gente, olha, e eu ficava assim surpreso, né? Porque, lógico, eu, jovem, aí, com 20 e poucos anos, eu tinha muito sono, né? A gente não aguentava esse batente do Chico Xavier, não. De trabalhar a noite inteira, conversar e depois daí ter 1 hora de sono e 6 horas da manhã ter que acordar de novo para começar o outro dia, né? E de modo que a gente aprendeu muito com ele. Ele falava conosco assim, olha, Geraldinho, nós temos que conquistar horas ao sono. Veja bem. Uau! Falava isso com a gente. Nós temos que conquistar horas ao sono, porque a gente não tem mais tempo a perder. Esse era o Chico Xavier, um verdadeiro, vamos dizer assim, a verdadeira usina motora da doutrina espírita na face da Terra e além dela. Nossa, então ele tinha um pique que era difícil de acompanhar, Geraldinho. Não, e olha, André, a essa época que eu estava nos meus 20 e poucos, ele estava nos seus 70 e poucos. E ele tinha mais energia do que eu, não é? Nossa Senhora. Era incrível, realmente. Nossa, que maravilha, Geraldinho.
E então, ele nos trouxe algumas, assistindo o Pinga Fogo, né, do Chico, a gente, aquilo é uma aula para a vida inteira, né, uma aula para muitas existências, né, acho que foram dois Ali, Pinga Fogos, né? foram duas ocasiões pela TV Tupi de São Paulo, Sim, no ano de 1971. A última foi na véspera de Natal, acho que 23 de dezembro, 21 de dezembro, não me lembro bem a data. Mas todos os dois programas, que inicialmente demorariam 50 minutos, acabaram durando mais de 4 horas, né? Acho que o primeiro durou 4 horas e meia, o segundo 5 horas e meia. sim. E se você somar esses dois, somos 11 ou 12 horas de programa. E a gente hoje, refletindo, a posteriori, fica mais fácil da gente entender, né? Aquilo foi uma aula magna de espiritismo. O que era o espiritismo? Chico Xavier é a face do espiritismo cristão. A partir daquele momento, o espiritismo cristão foi reconhecido e conhecido pela comunidade brasileira e hoje até no exterior, porque esses vídeos estão sendo traduzidos, né? Sim. Mas basicamente a comunidade brasileira que o programa era dirigido pela rede dos diários associados. Então, e até hoje é o programa de maior audiência da televisão brasileira. Nenhuma Copa do Mundo, nenhuma novela jamais superou essa marca. É mesmo, não sabia. Não sabia? Até hoje é o programa, os dois programas de maior audiência, com mais de 80% dos televisores ligados na TV Tupi de São Paulo. Foi um marco, então, né? Foi um marco. E a participação popular, ao vivo, né? As perguntas sendo feitas a Chico Xavier ao vivo. E ele foi, com toda a humildade dele, mas também ele apresentou aquela dignidade que era esperada de um legítimo representante das esferas maiores a explicar os princípios básicos da doutrina dos espíritos em termos claros, objetivos, transparentes, às vezes até de forma assim jocosa, alegre, né? Porque ele contava um caso ou outro mais alegre, mas sempre com muita responsabilidade. E nós podemos dizer que a partir daquele momento o brasileiro conheceu a verdadeira face do espiritismo. Que interessante, Geraldinho, você colocar, né, que a partir desta fase o povo brasileiro conheceu a verdadeira face do espiritismo cristão, né? Porque o próprio Chico e o cristão, foi interessante você dizer, porque de fato a convergência que o espiritismo vem em nossas vidas, ele traz essa convergência ao encontro de Jesus, né? Para todos nós. E foi, acho muito rico você estar dizendo isto, porque não é só apresentar a doutrina espírita em si, mas ele exalou todo esse, até por ser um espírito que tem estradas, né, no tempo, e uma evolução grandiosa, ele também trouxe essa vibração crística, né, cósmica, poderia até dizer, Geraldinho? Segundo Emmanuel diz, através da psicografia do próprio Chico, o espiritismo é a religião cósmica do amor e da sabedoria. Então, vejam bem, você falou muito bem, é o cósmico, é o todo. E não há barreiras de separatividade, não há muros de preconceito. O espiritismo é de todos, não é? E Chico Xavier soube vivenciar isso na sua própria vida. Porque muito se fala, por exemplo, da mediunidade de Chico Xavier. Inquestionavelmente, a maior mediunidade de todos os tempos depois de Jesus. Sim. Canal direto com a espiritualidade maior, através dele,
já foram publicados da sua lavra mediúnica em todos os seus aspectos, por exemplo, psicografia, psicofonia, respostas intuitivas, que são as entrevistas. Muito pouca gente sabe, por exemplo, os poetas que ele recebia pela clarividência e clareaudiência, porque os poetas declamavam para ele, diante da visão espiritual dele e diante da audição espiritual dele, que é clarividência e clareaudiência. E ele anotava no papel o que ele estava ouvindo. Não eram psicografias, por exemplo, Parnaso de Além Túmulo, Poetas Redivivos, Antologia dos Imortais. Ele interagia espiritualmente com os poetas. E assim também outras mediunidades que foram materializadas através dele, trazendo a mensagem espírita cristã. Então, além desse homem fenômeno, que é o fenômeno da mediunidade, em seu aspecto máximo, naturalmente, depois do Cristo, né? Porque o Cristo é o máximo papel de interconexão com Deus, mas nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que Chico Xavier é o máximo papel de interconexão, é o máximo canal de interconexão nossa com Jesus. Não há nenhuma dúvida a esse respeito. E a gente tem que ver, quer dizer, tirando esse aspecto do homem fenômeno, nós temos que reconhecer o outro lado dele, que era o homem, a humanidade de Chico Xavier, que era extraordinariamente simples, amorosa, embora detentor de uma sabedoria celeste, porque essa é a grande verdade, e só quem conviveu com ele sabe o que eu estou falando, porque ele conhecia de todos os assuntos, ele conversava com todos os cientistas possíveis e inimagináveis que você pudesse imaginar, no campo da medicina, no campo da astrofísica, no campo da biologia. E eu sou testemunha disso, que às vezes a pessoa chegava cheia de saber do mundo e começava a desenvolver ali um colóquio com o Chico, uma conversa, e ele humildemente ouvia, deixava a pessoa falar. E depois a pessoa fazia alguma pergunta, alguma colocação sobre o ponto de vista da espiritualidade, e você via ele descortinar sobre aquele assunto e abrindo os olhos de todo mundo, abrindo os horizontes mentais de todo mundo, né? Nós temos em nossa posse o arquivo pessoal dele, que nos foi destinado em cartório, né? Depois da morte dele. E nesse arquivo pessoal, que é muita coisa, a gente está catalogando, aos poucos transformando isso em digitalização e em livros, né? Pela editora Vinha de Luz. Eu me surpreendi com um pedaço de papel em que o Chico escreve aquela letrinha dele, bem característica. A impressão que eu tive que ele escreve pequenininho para economizar o papel, que tinha pouco papel à disposição. E ele mesmo explica lá na borda, né, na margem do papel, que ele estava em viagem de Uberaba, em viagem de carro, veja você, de Uberaba a São Paulo, e que no meio do caminho apareceu o espírito de Albert Einstein para conversar com ele. Uau! Olha só. E que ele pediu licença ao Einstein, que ele iria anotar alguns pontos possíveis daquela conversa. Isso ainda não foi tornado público, eu estou tornando isso público em homenagem a você, né? Nossa! Isso. E veja você, que capacidade extraordinária mental tem esse espírito, né? Que recebe a visita do espírito de Albert Einstein e dialoga com ele de igual para igual. Um outro amigo nosso, que é o John Harley, de Pedro Leopoldo, eu estou contando esses casos para vocês verem sobre quem estamos falando.
Porque muita gente fala assim, vocês ficam mitificando o Chico. Gente, não, isso é uma bobagem muito grande. O Chico não é um mito, ao contrário. O Chico é muito mais do que ele aparentou ser. Esta é a grande verdade. E só o futuro da humanidade haverá de reconhecer a genialidade desse homem. E o nosso amigo John Halley de Pedro Leopoldo, por exemplo, estava lá em Uberaba com outro amigo aí do interior de São Paulo, perto de Campinas, e eles estavam conversando e tal, e de repente o Chico, surpreso, vira assim para o lado e fala assim, Ludwig, é você? E aí ficou todo mundo em suspenso. Aconteceram alguns fenômenos de materialização, pequenas materializações, e depois o Chico, o John, que era muito curioso, né, cutucou ele, que Ludwig é esse, Chico? Assim, Beethoven, meu filho, é Beethoven. Nossa Senhora! Era assim o contato dele com esses espíritos, Geraldinho? Era assim, era. Agora, ele não revelava isso de público, porque o Chico era o contrário do médium de salto alto. O Chico era um médium de pés descalços, né? Ele fazia questão de esconder mediunidade, de esconder casos, enquanto a maioria dos outros médiuns por aí ficam fazendo malabarismos mediúnicos e querendo aparentar mais do que é. O Chico fazia questão de esconder a própria mediunidade. E esse era o homem Chico Xavier, né? E ao mesmo tempo que ele tinha essa genialidade de conversar com os grandes gênios da humanidade, sem revelar isso ao público, ao mesmo tempo ele era capaz de se encantar com uma flor, com um perfume, com uma criança, naquela simplicidade, naquela humildade tão amorosa, tão compassiva. Ele era capaz de se condoer com a dor do outro, de chorar com o outro a perda do ente querido, que ele nem conhecia, mas que era um ente querido da pessoa que estava em sofrimento, e chorar com ele, ou com ela, com a mãe, com o pai, com o esposo, a esposa, o filho, a filha, que já haviam perdido seus entes mais caros. E esse choro fraternal, amigo, sem trocar uma palavra, confortava aquela pessoa. E essa pessoa saía de lá como se tivesse recebido um presente dos céus. Nossa Senhora! Geraldinho, você contando, a gente se emociona. Mas meu filho, a gente ficou... Eu chorava, a gente às vezes chorava, quando as reuniões do Chico Xavier de psicografia eram fenômenos que hoje em dia eu fico pensando, gente, isso no futuro da humanidade, nós haveremos de conhecer mecanismos no futuro da humanidade que irão resgatar essas imagens, porque você sabe muito bem que essas imagens do que já aconteceu, elas existem, né? Sim. Então, os espíritas antigos falavam no éter, né? Um dia, conversando sobre isso aí tem a ver com física quântica, sei lá como que é, sim. Mas um dia eu falei com o Chico, é possível nós conhecermos, por exemplo, os episódios da vida de Jesus, assistindo às cenas reais, não representativas, não de teatro, de cinema, nada disso, mas as cenas reais do Cristo entre nós. Aí ele virou para mim e falou assim, isto e muito mais. Se Chico, como assim? Nós poderemos ver no futuro, Geraldinho, com o avanço da ciência, as nossas próprias vivências, em outras encarnações, as vivências dos nossos entes queridos. Nós poderemos assistir tudo isso, porque isso tudo está gravado. Sim, mas gravado como? Aí ele falou assim, olha, eu vou lhe dar um livro e você vai entender. Chama-se isso na espiritualidade de psicoteca. Psicoteca. É uma psicoteca. Existem planos da espiritualidade maior
em que todos os registros históricos, tanto pessoais quanto coletivos, ficam guardados nessa psicoteca. Qualquer um de nós, se tem bom coração, olha só, se tem bom coração ou se tem bom o propósito de estudo, é permitido entrar nessa psicoteca. E o espírito de Honoré de Balzac, ao escrever através do Valdo Vieira, no livro Cristo Espera por Ti, relatou a existência deste plano. Você veja lá, ele me deu o livro de presente. E realmente é maravilhoso. Hoje o livro é até editado com outro nome, que eu não saberia dizer qual é. Mas é fácil, vocês podem procurar. O espírito é Honoré de Balzac, pelo médium Valdo Vieira, e na história que ele conta logo no início tem lá a psicoteca, que o Chico fazia referência, né? Então um dia nós todos vamos saber ver essas cenas todas de Chico Xavier psicografando no meio da multidão em Uberaba, nas reuniões do Grupo Espírita da Prece, que eu tive a alegria de participar por quase 21 anos. Inicialmente a gente ia lá mais a miúde, 2 vezes ou 1 vez por mês. Com o passar dos anos, claro que a gente não foi tendo outros compromissos, sim, mas eram reuniões memoráveis, são reuniões memoráveis, porque elas começavam às 8 da noite e Chico Xavier psicografava direto até às 3 da manhã. Vejam, sem parar para tomar um café, uma água, psicografia direta. E nesse período, eu, o Bacelli e outros amigos fizemos um cálculo médio que cada reunião dessa, ele tinha essa reunião sexta à noite, sábado à noite. Ele recebia em torno de 10 mensagens particulares. Dessas, de espíritos comuns, que é o filho que escreveu para a mãe, ou o marido para a esposa. Mas o que é mais impressionante era a gente verificar, cada uma dessas mensagens tinha 130, 140 páginas, 150 páginas. Nossa! E os detalhes, né, inquestionáveis de identificação do espírito eram mesmo a prova da vida após a morte, a prova da existência do espírito após a morte do corpo, a prova inconteste, porque a maioria dessas famílias nem espírita era, nem conhecia Chico Xavier, né? E, no entanto, elas recebiam aqueles detalhes todos e que mudava a vida delas. Eram famílias que se converteram ao trabalho da caridade. E aí entra o cristão, não é? Porque esses espíritos não escreveram através do Chico à toa. Eles escreveram aos seus familiares, consolando-os, mas também orientando-nos a trabalhar na caridade, que era a forma deles se conectarem mais proximamente. E nós assistimos aí famílias católicas que começaram a trabalhar na caridade, depois fundaram centros espíritas, como a família da dona Yolanda Sará, que perdeu o filho, Augusto César Neto, a família dos Muscat, que eram de judeus, né? Em São Paulo, o pai era vice-presidente da Hebraica, com a mãe, Dona Sônia, e o filho, que desencarnou com 18 anos de idade, escreveu através do Chico, está no livro Quando se Pretende Falar da Vida, e inspirou os pais a trabalharem na caridade dentro do judaísmo, olha que legal, dentro da Hebraica em São Paulo, convertendo a sociedade hebraica numa grande mola propulsora da caridade. Então veja aí o Chico Xavier sem fronteiras, o homem sem fronteiras, porque ele não importava de perguntar se a pessoa já tinha lido um livro dele, ou se conhecia a obra de Allan Kardec. Isso para ele era de menor importância. O que era mais importante era a realidade de que a vida continua, a demonstração dessa realidade, e convencendo esses pais e essas mães
inspirá-los na fraternidade mais pura e legítima. Nossa, que maravilha, Geraldo. Maravilha isso. Eu te pergunto agora sobre a transição planetária. Ele, naquela época, tinha, de tudo que você está contando sobre o Chico, dá para a gente ter uma noção ainda pequena de quem ele era, porque ele podia, né, uma coisa muito maior. Agora, ele já antevia essa transição planetária de uma maneira diferente, ou até mais completa, do que nos foi permitido saber pelas obras do Kardec, ou mesmo do André Luiz, né? E sobre a transição, ele vivenciava isso já naquela época. O que ele comentava assim com vocês que estavam mais próximos assim sobre esta fase tão importante que a gente está agora já, né? Começou. Nós já passamos do ápice dela, que foi o ano retrasado, em 2019. Né? Já passamos do ápice? Já passamos, já, sem dúvida. Veja bem, quem quiser conhecer mais profundamente o assunto, na nota da pergunta 798 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, em se referindo à resposta que os espíritos deram a respeito do avanço do espiritismo na Terra, ele próprio vai dizer que ele esperava que nós teríamos 2 ou 3 gerações de incredulidade ainda. Quer dizer, depois da geração dele, que a gente teria 2 ou 3 grandes gerações de incredulidade. Quer dizer, Kardec tinha plena consciência que o espiritismo que ele estava trazendo ao mundo estava inaugurando uma realidade que não seria compreendida no seu tempo, e nem em 2 ou 3 tempos posteriores. E no item 30 do capítulo 18 da Gênese, em falando sobre a nova geração, que já falando sobre a geração que iria fazer a transição planetária final, né, levando o mundo de expiações e de provas para a qualidade de regeneração, ele cita que a gente fica pensando o que era geração na cabeça de Kardec. Sim. A expectativa de vida do francês naquela época era 37 anos e meio. Olha só. Não é? E para nós, obviamente, que a nossa expectativa de vida é muito maior. Então, fazendo essa relativização, eu acabei encontrando no item 30 da Gênese de Kardec, no capítulo 18, Sinal dos Tempos, os tempos são chegados, que Kardec fala que a nova geração bastaria para essa 4ª geração, né, que seria a nova geração, bastaria meio século para ela fazer a transformação. Então, somando as duas coisas, na cabeça de Kardec, uma geração é meio século, 50 anos. Então é só fazer a conta, né? A geração dele acabou em 1869, com a morte dele. Então nós vamos ter 2 ou 3 gerações de incredulidade. A primeira geração de incredulidade, 1919. Certo. Então, nesse período, o que nós tivemos? Guerra Franco-Prussiana, Revolução Russa Comunista, que matou milhões de pessoas, Primeira Guerra Mundial, que matou milhões de pessoas, e acabou justamente em novembro de 18, né? E ela termina com o quê? Com a pandemia da gripe espanhola, que alguns falam que matou 100 milhões de pessoas no mundo. Hoje nós estamos arrancando o cabelo que a gripe, a coronavírus matou 2 milhões e meio. Há um século atrás, minha gente, a gripe espanhola matou 100 milhões. Nossa Senhora. Uma população que era muito menor do que a hoje. Veja bem a proporção. Então, o primeiro ciclo de transição dessa incredulidade, né, foi muito forte. O segundo ciclo também foi muito forte, que ela começa em 1919 e termina em 1969. O que nós tivemos aí? Nós tivemos a crise, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929,
Sim. A grande depressão econômica dos anos 30, uma depressão assim, sem precedentes na história da humanidade, que gerou o quê? Gerou o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, de Mussolini, o expansionismo do Japão no Oriente, que Sim. vai ocasionar a Segunda Grande Guerra Mundial, que matou milhões de pessoas e acabou com a explosão de 2 grandes bombas atômicas na cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki. Mas não acabou aí, porque depois da Segunda Guerra, a Revolução Cultural Chinesa de Mao Tse-tung matou 90 milhões de chineses para implantar o comunismo na China. Houve a Guerra das Coreias, que até hoje tem repercussão. Houve a Guerra da Indochina, a Guerra do Vietnã na década de 60 até a década de 70, não é? E essa geração de incredulidade termina com o homem pisando na Lua em 20 de julho de 1969, que coincide com o período, dito pelo Chico a mim, do início da data limite, segundo Chico Xavier, né? Que é o início do período de 50 anos, que o próprio Chico faz menção no programa Pinga Fogo, de 71, Ah, né? Que é se a humanidade conseguisse, nos próximos 50 anos, ele fala lá, não é? Se suportar as nações mais cultas, mais militarizadas, se elas conseguissem superar a pressão dos próprios problemas internos, e se elas conseguirem apenas se suportar umas às outras, aí aí faz a visão futura, que é o nosso tema de hoje, né? Os avanços da humanidade serão extraordinários, porque ele diz lá que a ciência, olha bem, a ciência descortinará horizontes extraordinários para o conhecimento humano terrestre em conexão com o universo. Então, aí ele já está falando na 4ª geração. Mas para isso a gente precisava superar a tendência de autoextermínio, que nas outras gerações de incredulidade aconteceu nas guerras mundiais. Primeira Guerra Mundial. O segundo ciclo, Segunda Guerra Mundial. Pairava sobre nós, no 3º ciclo, que também é uma geração de incredulidade, dentro da expectativa de Kardec, vamos dizer assim, a prova da gente superar o autoextermínio por uma guerra nuclear que seria devastadora, com consequências terríveis para a história da humanidade. E o Chico era até, quando ele me fala sobre isso, em 1986, ele era até pessimista, ele achava que a gente não ia vencer. É mesmo? Porque as nações todas se armando até aos dentes. Guerra Fria, né? Guerra Fria, bomba termonuclear, não é? Ele achava que, infelizmente, o mundo ia entrar nesse campo e a reconstrução demoraria 900 anos, 9 séculos. Veja bem. Nossa Senhora. Mas, graças a Deus, nós vencemos, André Luiz, porque o período de 50 anos terminou em julho de 2019, que é 1969, 50 anos mais, 2019, que é o ápice da transição planetária. Por isso que eu digo a você que nós já passamos da meia-noite. E é muito interessante que o espírito de Emmanuel, aliás, quem vai identificar isso é o nosso companheiro aqui do Grupo Espírita Saber Amar, Marco Paulo Denuti de Espírito, que ele já escreveu 2 livros sobre o Apocalipse, não é? Um é o Apocalipse segundo o Espiritismo, e o outro, mais recente, é o Apocalipse, o Espiritismo no Centro da Revelação. E ele vai pesquisar 75 obras do Chico Xavier, vai encontrar 199 mensagens escritas ou inspiradas pelos Espíritos ao Chico Xavier,
no total de 19 espíritos comunicantes. Só Emmanuel escreveu 104 páginas sobre transição planetária e sobre o Apocalipse. E aí, vamos dizer assim, é como se fosse o Chico Xavier é tão extraordinário, é como se ele espalhasse essa verdade em peças de um quebra-cabeças que não estavam visíveis na época que ele publicou os livros. Mas ele sabia que no futuro alguém iria encontrar essas peças e ia juntar isso num tabuleiro, que foi o trabalho que o Marco Paulo fez. E aí fica muito claro, porque ele vai... esses 75 livros, 199 mensagens recebidas pelo Chico, somadas a 36 mensagens dos espíritos superiores a Allan Kardec, na obra básica. Então, nós estamos falando aí de 235 mensagens da espiritualidade maior, falando sobre transição planetária e apocalipse, que vão o quê? Que vão decodificar o Apocalipse de João Evangelista, que é o último livro da Boa Nova de Jesus, que fala justamente sobre o futuro da humanidade e cujo ápice é justamente a transição planetária na transformação da Terra, que finalmente ingressaria num caminho de regeneração, a caminho da felicidade com Jesus, e que nesse tabuleiro aí de códigos foram explicados, muito bem explicados, se compreendidos, não é? Nós vamos ver, por exemplo, que Emmanuel fala na grande noite, no início. Então, quando ele escreve o livro Emmanuel, o livro A Caminho da Luz, o livro Roteiro, na década de 30, né? Quer dizer, exatamente no ápice ali do início da Segunda Guerra Mundial, Emmanuel fala o quê? Ele fala no início da grande noite da humanidade. Então, é como se fosse a transição planetária um relógio, não é? Que vai passando com o tempo. E o início da grande noite, quer dizer, é justamente a época pior que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Logo, um ano depois dele publicar o livro... Roteiro? Não, foi A Caminho da Luz. Um ano depois de publicar... Porque o A Caminho da Luz é de 37, né? 2 anos depois, 39 é o início da guerra, que está previsto lá, basta você ler que está lá. Então é a grande noite, mas depois ele fala na meia-noite, que seria, então, esse momento que nós vivemos no final do ano, no final dos 50 anos da data limite, que é 2019. E a meia-noite pressupõe o quê? Quando vira as 12 horas da meia-noite, vem a primeira hora da manhã, a primeira hora do dia seguinte. Sim. Por isso é que nós já estamos nos afastando da meia-noite. Nós já passamos aí, talvez, da 1h da manhã. Embora ela ainda seja escuro, né? Esse ano de pandemia, curiosamente, olha só, julho de 2019 termina o 3º ciclo de Kardec, ciclo da incredulidade, e termina como? Com uma pandemia global, né? Uma pandemia de coronavírus, que começa na China. Uns estudiosos já afirmaram que começou em agosto de 2019. Os primeiros já foram ali. Justo também em agosto de 2019, logo no mês seguinte do término desse período, a Força Aérea Norte-Americana reconhece que seus aviões tiveram contatos com naves extraterrestres. Olha só. É verdade esse episódio. Não é coincidência nisso. Olha, não é coincidência. E de lá para cá, só tem aumentado essas revelações, né? Revelações oficiais da aeronáutica, da marinha, do exército, desses grandes países.
E, a partir daí, uma série de acontecimentos que vão se desdobrando. A própria pandemia vai forçar os cientistas, as companhias terapêuticas de pesquisa, vamos dizer assim, de cura, não é? De pesquisa biológica, vai forçar universidades, vai forçar governos a gastarem bilhões e bilhões de dólares em busca de uma cura, em busca de uma vacina, de um tratamento. Mas isso é o que eu tenho visto aí, vai provocar o quê? Um investimento maciço em pesquisa, a colaboração de diversas universidades, diversos centros de pesquisas, diversos laboratórios que se uniram em busca de uma cura rápida. E o que eles vão descortinar está ainda para ser reconhecido nos próximos meses de 2021 e 2022 como o maior fenômeno da história da revelação científica no campo da medicina, da história da humanidade. Nós estamos assistindo em 2021 e 2022, assistiremos a maior revolução tecnológica em biotecnologia, em tecnologias de edição de genes, de cura de diversas doenças, através desse campo maciço de pesquisa que foi provocado justamente pela pandemia do coronavírus. Então, nós temos que ver esses episódios pela ótica do bem. Nada acontece ao acaso, né? E isso me foi dito por Chico Xavier em 1986, porque ele fala assim: se a gente vencer essa tentação bélica, nos 50 anos, que ele me explica que o início dos 50 anos foi em 1969, com o homem pisando na Lua pela Apollo 11, né? E ele fala, se a gente conseguir não ter guerra nuclear, ou terceira guerra mundial, até julho de 2019, e eu me lembro dele falando, Geraldinho, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019. E eu perguntei, quais são os avanços? Ele falou, no campo da ciência, da medicina, nós vamos descobrir a cura de todas as doenças do corpo físico. Olha só, todas as doenças. Nossa, que legal, cara. Curiosamente, eu falei numa live em agosto, veja você, em agosto do ano passado. Foi com um amigo aí do interior de São Paulo. Eu falei na tecnologia de ponta, que é a tecnologia CRISPR, que é a tecnologia de edição de genes. E na época eu falei assim, olha, tem várias empresas que estão nessa tecnologia de ponta. E por que eu acredito nela? Porque ela vai justamente confirmar o que Chico Xavier fala comigo em 1986, que nós alcançaríamos a cura de todas as doenças do corpo físico. Porque, a princípio, você fala, é uma coisa impossível, né? Mas não é impossível. Basta que vocês pesquisem essas empresas de tecnologia, CRISPR, por exemplo, a Editas Medicine, a CRISPR Therapeutics, a Intellia Therapeutics, a Vertex, a Regeneron, a Regenex Bio, e tem mais uma que é a Beam Therapeutics. E interessante é o seguinte, eu citei esses nomes todos nessa live de agosto. De lá para cá, algumas dessas empresas conseguiram, do FDA norte-americano, que é o Food and Drug Administration, o sinal verde para testar em humanos essa tecnologia. E somente uma delas, que é a Editas Medicine, se for aprovados todos os protocolos, ela
a aplicação dessa edição de gene, segundo está no próprio site delas, vai favorecer a cura de 6.900 doenças. Nossa! Veja bem, esse é o mundo do futuro que nós já podemos comemorar, minha gente, porque já está chegando. E tanto é real isso, se vocês pegarem, fizerem essa pesquisa, o preço que essas ações desses laboratórios americanos estava em agosto para hoje, essas ações já subiram 500%, a maioria delas. Algumas até 600%, que foi o caso da Beam Therapeutics, né? Naquela época estava $20, hoje está $120 por uma ação. Então, veja que nós já estamos vendo essa realidade, né? A Editas Medicine estava na faixa de $30, foi a $100, hoje caiu um pouco, está em $80, $70, e outras também dispararam, que é a nova, é o que vai iluminar o campo da pesquisa médica e do conhecimento médico nas próximas décadas, acabando, por exemplo, com o câncer, com a cegueira, com a surdez, com doenças degenerativas, fazendo com que o próprio organismo reconstrua os seus órgãos com base nas informações corretas do próprio gene, né? Então, vejam, é um mundo novo que está vindo por aí. E a pandemia do coronavírus também provocou isso, porque algumas empresas, como a Sorrento Therapeutics, por exemplo, a Inovio, são outras duas empresas também, a Inovio Therapeutics, também estão pesquisando a cura não somente do coronavírus, mas de toda doença infecciosa através de edição genética. Nossa, que legal, cara. Então, legal você trazer, porque é uma esperança certa, né? É uma esperança de algo que já está até acontecendo, né? Já está acontecendo. E os estudiosos dessa área, eu acabei de ver, por exemplo, uma live com um grande estudioso dessa área de ponta em pesquisa biotecnológica nos Estados Unidos, e ele dizendo o seguinte: gente, nos próximos 2 anos, nós teremos a geração de valor para essas novas medicinas, né, esses novos tratamentos, um valor de mercado equivalente a quase $2 trilhões. Vejam bem. Porque é uma ciência disruptora com o passado. Sim. No passado, qual que é a ciência velha, a ciência que está ficando para trás, que é a ciência materialista, não é? A ciência dos grandes laboratórios que cobram milhões pelos remédios e que demoram muito a curar os pacientes. É aquela, vamos dizer assim, aquele approach de que se trata os efeitos da doença, mas não se cura a doença. Então, é o remédio que a pessoa toma, mas aquele remédio é um paliativo, e ela acaba viciando naquele remédio, né? Ao passo que a nova medicina, a nova biotecnologia, a nova ciência disruptora dessa realidade médica, ela vai no cerne do problema, que é o quê? É o código genético do ser humano, que todos nós trazemos, e o próprio André Luiz diz isso no livro Evolução em Dois Mundos, no final lá do livro, que ele fala que quando a gente encarna, a gente traz as predisposições mórbidas. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que o nosso DNA, devido à nossa prova ou devido à nossa
expiação que foi previamente combinado no mundo espiritual, né? Eu tenho que passar por essa doença ou esta prova para eu me reajustar devido ao passado culposo ou passado delituoso. Então, eu vou passar por essa situação limite, vamos dizer assim, no campo da saúde física. Mas, então, a gente reencarna com esse código que já vem defeituoso, né? Ele já vem no nosso DNA, já vem faltando essa pecinha ali, aquele pontinho a colar. Sim. E hoje, vejam bem que o mundo está realmente renascendo, porque hoje nós já temos certeza de que novas tecnologias vão pegar o nosso código genético defeituoso, editá-lo, não é? Fazer com que ele seja, então, novamente perfeito e, inoculando em nós esse novo código editado, a gente se cure. Porque ele vai se replicar dentro de nós. Sim. Uma célula vai ensinar a outra a ser refeita. Olha só, sem intervenção cirúrgica, sem tratamentos quimioterápicos ou tratamentos terríveis que muitas vezes matam as nossas células, né? Sim. Sem a absorção de elementos químicos viciantes pelos remédios, simplesmente porque vai na fonte do problema. Agora, fazendo essa reflexão com a nossa realidade, por que isso agora? Porque justamente nós estamos saindo da condição de mundo de expiações e de provas. Nós não temos mais necessidade de expiar. Nós não temos mais necessidade de provar essas questões tão graves do nosso passado, porque provavelmente já estamos no fim das provas e das expiações. Então, estamos enxergando um novo dia, o amanhã, já pensando nas primeiras horas da manhã da regeneração. Então, veja, o próprio Emmanuel vai dizer exatamente isso em algumas mensagens dele sobre as horas da manhã, que é a chegada gloriosa do tempo de regeneração, que o Chico Xavier vai prever, ele mesmo, no segundo programa Pinga Fogo, para 2057. Então, gente, nós temos que nos alegrar, porque de 2021 para 2057 são apenas 36 anos. Isso não é nada. Sim, um pouquinho. Isso é um pouquinho. Então, são justamente essas horas da madrugada, mas cada hora que passa, e os anos do futuro vão demonstrar isso, cada hora que passa agora, cada ano que passar e que nos levar mais próximos da década de 50 deste século XXI, estaremos nos aproximando dos primeiros raios da manhã gloriosa da regeneração. Nossa, como é maravilhoso ouvir isso, Geraldinho. Mas é a realidade, André Luiz. Como? É a realidade. Sim. Então, até 2057 é aquele período da construção. É o período disruptor. Disruptor. Ao mesmo tempo, ele é convulsionante. Como assim? Porque nós temos... a gente vai entender isso estudando a lei de destruição de Allan Kardec. Porque o que não é para ficar precisa ser destruído. Não é? Então, por exemplo, a corrupção precisa ser destruída. Nós não podemos mais tolerar a corrupção. A corrupção na política, a corrupção nos negócios, a corrupção nas universidades, a corrupção nas empresas. É característica de mundo de expiação de provas, de mundo materialista. Né? Então, Humberto de Campos fala na ressurgência
no livro Crônicas de Além Túmulo, ele vai falar na ressurgência de uma sociedade cujo direito ele é dado pela espiritualidade, pela fraternidade legítima. Ele fala de uma nova política. Olha só, a política da honestidade, né? Então, nós temos que, ao mesmo tempo, quebrar paradigmas materialistas. Então, por exemplo, a ciência materialista é outro ponto que precisa ser destruído nesse processo. Por quê? É a ciência que apenas reconhece o corpo físico como a sua realidade, né? E nós sabemos que, para a regeneração, o paradigma tem que mudar para o paradigma da espiritualidade. E se a gente entender o que o Chico disse no programa Pinga Fogo, falando que a ciência descortinará para nós todos um campo extraordinário de conquistas em face do universo, o que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que os cientistas de hoje, os jovens cientistas de hoje, da década de 20, que estarão atuantes na década de 30, de 40 e de 50, estarão descobrindo, por exemplo, definitivamente, a realidade da vida além túmulo. Uau! Pela ciência, a realidade da reencarnação, a realidade da pluralidade dos mundos habitados, a realidade da lei de causa e efeito, ação e reação no campo biológico, né? E nós já sabemos que alguns avanços nesse campo já aconteceram, né? Por exemplo, alguns estudiosos já identificaram, por exemplo, que a mente é não local, não é? Sim. E não é material, vamos dizer assim, e que o pensamento, a sede do pensamento, estaria fora do espaço-tempo temporal, da dimensão espaço-tempo que nós conhecemos, e ela apenas interfere no espaço-tempo quando colapsa, não é, o pensamento. Então, isso é uma realidade. E a questão da consciência quântica, né, que nós podemos chamar de espírito dentro do espiritismo, e os cientistas vão chamar de consciência quântica, a questão da comunicação quântica, que já foi provada, e você sabe disso, né? E que no espiritismo nós chamamos de mediunidade, não é? Mas é a mesma coisa, com outro tipo de nome, mas isso vai avançar de tal forma que será inconteste. Por exemplo, o Chico vai me dizer que em meados desse século, por volta de 2050, o campo das indústrias da televisão, por exemplo, da transmissão de imagens e tudo, sem querer, vão encontrar as imagens do plano espiritual. Por acaso. É mesmo? Ele disse? Lá nas fábricas e tudo, sem querer, eles vão sintonizar com aquela transmissão. E eles vão perguntar, mas vocês estão transmitindo de onde? De qual país? Não, nós estamos transmitindo aqui mesmo, só que do mundo espiritual. É outro plano de existência. Vocês chegaram até nós, finalmente. Uau. Então, é como o Colombo descobrindo a América, né? Sim. Cristóvão Colombo, como o Cabral descobrindo o Brasil, será um novo horizonte, um novo continente a ser descoberto. E isso vai maravilhar o mundo em meados desse século. E o Chico vai me dizer que nós teremos em nossas casas um aparelhinho assim, que eu diria hoje que é do tamanho de um tablet, não é? E nós poderemos comunicar com os nossos mortos queridos em meados desse século. Conversar com eles de igual para igual. Assim como eu estou aqui conversando de Belo Horizonte e você aí em São Paulo. Que massa! Vou poder conversar com meu pai, conversar com pessoas, minha avó, de forma simples. Com forma simples, é um aparelho. Porque aí já não será mais especulação filosófica ou religiosa, né? Sim. Aí
a existência da vida além morte, a existência de planos espirituais, a existência de outros mundos habitados, vai deixar de ser especulação filosófica ou religiosa para virar fato científico. E contra fatos não há argumentos. Né? É verdade. Por exemplo, você aqui conversando, você aí em São Paulo, eu aqui em Belo Horizonte, se a gente mostrar a nossa live para um habitante da Terra 100 anos atrás, ele vai achar isso totalmente absurdo. Totalmente. Não precisa nem ser 100 anos atrás, 50 anos atrás. Sim, verdade. Vai falar assim, isso é uma loucura, isso é ficção, né? Não é? Ficção. É. Só que isso vai existir, não entre nossas nações, nossas cidades, online, pela internet, né? Nós sabemos que está chegando aí a internet das coisas, o 5G, o 6G, o Starlink, a robótica, né? Que isso vai dar um salto extraordinário na ciência, que é outra revolução tecnológica, revolução científica que está acontecendo. Alguns economistas falam numa geração de uma nova economia de 52 trilhões de dólares nos próximos 5 anos. Já imaginou o que é isso? Nossa, próximos 5 anos já. Nos próximos 5 anos. Nós estamos vivendo uma época de profundas transformações. Sim. Tecnológicas, científicas, médicas, revolucionárias no campo da biotecnologia, da nanotecnologia, das comunicações, em todos os sentidos. E agora você imagina isso vindo pela ciência, por isso que o Chico muito sabiamente disse, ele não falou, nós espíritas vamos, não. Ele falou, cientistas descortinarão para a humanidade caminhos extraordinários no campo do conhecimento, tendo em vista o universo, quer dizer, olha o olho do Chico. O Chico não estava nem olhando a Terra, ele estava vendo o universo, a conexão com o universo, com as outras civilizações. Que, aliás, nesse programa Pinga Fogo, ele é o primeiro homem religioso do mundo a admitir, diante de um programa ao vivo de televisão, a existência de civilizações extraterrestres. Ele é o primeiro a admitir isto. E isso é extraordinário, não é? Extraordinário. Porque já se passaram 50 anos do programa. Olha aí. É verdade, é verdade. E é incrível que ainda hoje tenha gente que duvide. Não tenho dúvida nenhuma. É tão infantil isso, a gente vê algumas casas espíritas que se proíbem até a gente conversar sobre isso, que é ridículo. Sim. É uma questão ridícula, está lá na codificação, pluralidade dos mundos habitados, pelo amor de Deus. Sim, há muitas moradas na casa de meu pai. Jesus já dizia, há muitas moradas na casa do meu pai. Então veja, André Luiz, que a mudança será tão profunda que vai acontecer aquilo que Kardec previu em relação à regeneração, que ele previu o seguinte, ele faz uma comparação da transição planetária, ele compara a Terra a um pelotão de um exército qualquer. E que, inicialmente, esse pelotão só tem um indivíduo bom, um indivíduo esclarecido. E que tudo que ele fala é criticado, é ridicularizado, esse indivíduo é minoria, ele não participa das decisões. Mas que, à medida que vão morrendo os elementos desse pelotão, eles são substituídos por elementos mais arejados, com a mente mais aberta, com novas ideias, né? Que o Allan Kardec vai chamar de nova geração. Mas chega um momento que esses novos elementos, que são esses espíritos que estão vindo aí depois do ano 2000, né? São esses que reencarnaram depois do ano 2000, que já começam a fazer diferença. Imagine que hoje eles estão na universidade, na década seguinte estarão já atuando nas empresas, nos governos, nos institutos de pesquisa, em todos os setores da vida humana, nas universidades, não é? E esse pessoal que vai descobrir esse mundo novo.
que vai trazer a realidade científica dos universos paralelos, da pluralidade dos mundos habitados, que vai fazer contato com outras civilizações, que vai reconhecer a existência da vida após a morte, da existência dos vários planos espirituais, da mediunidade, da influência dos espíritos, da obsessão, enfim, em todos os campos da vida humana. Na década de 40, estarão nos postos de comando das universidades, das empresas, das autarquias públicas, da política, da ciência, dos laboratórios. E na década de 50, estarão comandando a Terra. Não é? E essa substituição, Kardec vai dizer, chega a um ponto que os mais arejados, os bons, Kardec vai dizer, por exemplo, que essa geração nova, a característica principal que a define é a espiritualidade, o sentimento inato de espiritualidade. E o segundo ponto que a define é uma inteligência precoce. Olha só. Então, essa é a característica da nova geração que vai fazer a diferença no mundo. E em chegando o momento que... é por isso que eu acho que nós já passamos dessa massa crítica, né? Desse ponto ápice. Porque a gente está fazendo massa crítica do bem. Hoje nós podemos dizer que o bem, apesar de todos os percalços, ele já tem massa crítica. O bem, a fraternidade, a solidariedade, a verdade, né? Já tem massa crítica. E aí o que acontece? Kardec vai dizendo que aqueles corruptores, criminosos, pessoas que tiveram dentro do pelotão decisões menos felizes, né, no campo da guerra, no campo da matança, por exemplo, vão se envergonhando, vão se tornando minoria. Eles vão se envergonhando. Não é que eles deixem de existir, mas eles vão se envergonhando, porque eles vão se tornando minoria. E a partir daí, há um avanço, Kardec explica isso no último capítulo da Gênese, o avanço, ele nós podemos dizer que ele alcança uma curva exponencial. Já não é uma curva geométrica, é uma curva exponencial, né? Uhum. Porque há uma aceleração das mudanças. Justamente porque aqueles indivíduos retrógrados, materialistas, violentos, corruptores ou corruptos, vão se envergonhando, vão se diminuindo diante do novo mundo. Então, nós temos que ser, sim, otimistas, que esse mundo novo está chegando, nós estamos na madrugada dele e não tardará os raios do novo dia. Nossa, como é bom ouvir isso, cara. E a forma que você nos trouxe, né, que o Chico, né, trouxe para nós, nossa, mostra que a ciência tem um papel muito importante e a nossa responsabilidade é gigantesca. É muito mais... No prefácio, eu acho que nos domínios da mediunidade, se não me engano, o Emmanuel, nos domínios da mediunidade, André Luiz, Emmanuel vai dizer o seguinte, que os cientistas, sem o perceberem, se tornarão sacerdotes do espírito, pela falta da matéria. É verdade. Nossa, que maravilha, que maravilha. Isso é muito rico, eu estou sentindo uma esperança, e eu tenho certeza que as pessoas em casa agora estão sentindo essa esperança pulsar na pele. Né? Isso é real, gente. Porque falta pouco tempo do mundo novo. Como? Falta pouco tempo para tudo isso, né? Nós estamos colocando um período dos próximos 30 anos, aproximadamente, né? Mas se você estudar, eu tenho estudado sobre isso,
essas tecnologias disruptoras, elas têm uma velocidade de adaptação e de aceitação que é, assim, gigantesca. Então, veja você, a própria internet, né? A internet foi extremamente disruptora, né? Foi. Porque antes, quem tinha controle da informação? Né? Apenas os grandes jornais, Sim. Os jornalistas trabalhadores desses grandes periódicos, as grandes redes de rádio e televisão, que monopolizavam o conhecimento. A transmissão da ideia, a transmissão da notícia, e ela sempre, naturalmente, era passada de acordo com uma certa censura dos editoriais, né? Embora hoje a gente vê isso nas grandes redes de televisão e de jornais, o que é interessante é que a internet não permite que eles dominem. É verdade. A internet é livre, não é? Sim. E nós estamos diante de um outro fator disruptor que já está chegando, que é a chamada internet das coisas. E a internet das coisas, somada à velocidade de transmissão nova, que é o 5G, o 6G e o Starlink, vai fazer com que os nossos aparelhos, os nossos carros, as nossas geladeiras, as nossas televisões, os nossos tablets, os nossos celulares, se comuniquem entre si, sem intermediários. Então a gente não vai precisar de Wi-Fi, a gente não vai precisar de uma rede de telefonia. Entende como isso vai ser disruptor? Porque os aparelhos vão se comunicar entre si através dessas tecnologias extraordinárias que já estão acontecendo. A própria questão da locomoção, por exemplo. Um setor que está fadado a ser sepultado é o setor petrolífero, por exemplo, né? O setor da exploração de petróleo, de gás, das energias que são finitas. Por quê? Porque nós estamos diante de uma revolução energética extraordinária no campo da eletricidade solar, no campo da eletricidade de baterias sólidas, no campo da eletricidade de baterias de lítio ou de grafite, que estão acabando, por exemplo, com a necessidade de que tenhamos veículos poluidores que se utilizam de derivados do petróleo. Outra questão que vai ser disruptora já existem hoje tecnologias, por exemplo, de vidro, que produzem energia captando energia solar e transformando-a em energia elétrica. E isso está sendo chamado de vidro líquido. E já existe, as tecnologias já existem, já está em implantação, em pontos teste. Imagine que você vai pintar os vidros da sua casa ou do seu escritório e sem necessidade, por exemplo, de ligar a sua energia às redes de fornecimento de energia elétrica. Simplesmente, então a energia que é infinita, porque o Sol é infinito. Sim, aqui. Né? Então esse é o mundo novo que está chegando e, claro, vai ser doído, sim, para essas indústrias poluidoras, destruidoras do meio ambiente, indústrias que são predadoras dos animais, das florestas, dos rios, dos mares, porque elas tenderão a desaparecer. E nós estamos falando em poucos anos. Há cidades na Europa, por exemplo, e até mesmo estados inteiros nos Estados Unidos, como, por exemplo, o estado da Califórnia, que já proibiram a produção
e a circulação de veículos automotores baseados em energia proveniente da exploração do petróleo, como gasolina, diesel ou gás. Não se poderá, a pessoa não poderá locomover nesses veículos, esses veículos não poderão transitar na Califórnia a partir do ano 2030. Está aí já, né, Geraldo? Nós estamos em 21, daqui 9 anos. Algumas cidades europeias, 2027, daqui a 6 anos. Isso é fantástico. Dentro disso, Geraldinho, sobre essa parte do ambiente, da natureza, tem alguma revelação do Chico também sobre os animais, sobre o consumo de animais, né, para alimentação, a questão da devastação da natureza? Algumas pessoas perguntaram aqui no chat também, tem alguma previsão sobre isso? Porque, como você está falando, a tendência é essa, né? A tendência é essa, e a tendência de nós reconhecermos, pela ciência, que, aliás, já tem capacidade para isso, de que nós não precisamos dessa matança indiscriminada de animais para a nossa sobrevivência. Porque quando nós falamos, por exemplo, em destruição do meio ambiente, e pouca gente sabe disso, 60% da área cultivável que é destruída, tirada das florestas para o cultivo, é para o cultivo de plantas ou vegetais que alimentarão os animais que serão abatidos para as nossas mesas. Veja bem. Então, é outro setor que vai vivenciar essa disrupção. Então, não adianta nada você bater no peito e gritar contra a destruição da floresta e voltar em casa e comer um churrasco. Porque é um contrassenso. Na verdade, você comer o churrasco é que provoca isso. Porque você precisa criar pasto para o gado que vai ser abatido, né? E o Chico, por exemplo, falava que neste século XXI, a ciência vai finalmente chegar à conclusão que nós não precisamos absolutamente da proteína animal para o sustento do nosso corpo físico e que vamos encontrar nas algas marinhas, provavelmente, a fonte inesgotável das proteínas que são necessárias ao sustento da vida. Nossa, que interessante. Ele então, disse... Também, esse mundo de regeneração também passa pela transformação da alimentação humana. Nossa, isso é fantástico, é fantástico. É muito, muito, muito legal isso, muito legal. Geraldinho, eu posso começar aqui a colocar algumas perguntas do pessoal, que o povo aqui está participando aqui. E está uma delícia te ouvir. Eu me seguro para não deixar as lágrimas virem, mas nós estamos realmente já na nova era. Quando você falou que passou da meia-noite, achei tão legal. Já estamos nas primeiras horas da manhã. Já estamos. E, ao mesmo tempo, nós temos muito trabalho para fazer. Isso também significa isso, né, Geraldinho? Porque a coisa não vai acontecer do nada do céu, né? Agora, outra coisa que é importante você falar isso, André Luiz, que é o seguinte: 2057 é o início do mundo de regeneração. Ok. Então, é a primeira hora da manhã, é às 6 horas da manhã. Certo. A gente tem que saber que esse dia da regeneração terá outras 18 horas. Né? E o Chico dizia para mim o seguinte: esse período todo de regeneração vai durar 7.000 anos. 7.000 anos. 70 séculos. Para que todos nós que tivermos a alegria de permanecer na Terra, né? Que é aquela história de Jesus. Bem-aventurados sois vós os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Ele está falando nesse momento da regeneração.
É os mansos e os pacíficos que vão ter a permissão de Jesus de continuar encarnando aqui, porque aqui será um pouso de paz. Deixará de ser um pouso de guerra, de lutas, de tristezas, de matanças, de crimes, para ser um pouso de paz, de esperança, de sabedoria, de fraternidade. Então, ficar aqui não significa que nós estamos livres. Não. Não significa que nós estamos evoluídos, também não. Basta estudar Kardec, você vai ver que o mundo de regeneração não é um mundo perfeito. Ele ainda, não é? Ele é um mundo de transição para a perfeição. Então, até que todos os seres humanos, tanto encarnados na Terra quanto na vida espiritual, atinjam um grau de exemplificação do Evangelho de Jesus dentro dos seus próprios corações, das suas almas, dos seus sentimentos, até que a sua sabedoria, o seu intelecto, a sua cultura se ilumine pela sabedoria celeste, aquela questão que nós falamos no início, a religião cósmica do amor e da sabedoria, que Emmanuel explicou através do Chico. Então, aí tem um longo período de 70 séculos. Ou seja, olha como Jesus é bom conosco. Ainda nós teremos mais 7.000 anos para tentarmos nos regenerar. Nossa, que maravilha. E então habitar um mundo feliz. Né? Aí nós entraremos em outro período de regeneração, que será o último, que é a elevação da Terra de mundo regenerado para mundo feliz. Mundo feliz. Mas está longe de nós, né? Estamos. Aqui a Ana Paula pergunta, Geraldinho, tendo em vista que a China é o responsável pela disseminação do coronavírus, independente do dolo ou culpa, a relação dela com o resto do mundo é karmática? A relação de todos nós é karmática. Por quê? Nós todos somos provenientes de mundos que já passaram pela transição planetária, da expiação e de provas para a regeneração, e nós já tomamos bomba nesses mundos, né? A própria figura evangélica da expulsão de Adão e Eva do paraíso é a reminiscência desse período de degredo. Nós já fomos degredados para cá. O Chico costumava dizer para nós que todos nós que sabemos ou cremos na reencarnação não somos originários da Terra, do mundo terrestre. É mesmo? Todos nós. Nós fomos degredados de outros mundos para cá. E a civilização indo-europeia, que começou cerca de 10.000 a.C., mas o seu ápice se deu aí por volta de 5.000 a.C., e nós estamos falando aí dos arianos, dos hindus, depois os indo-arianos, né? Dos hebreus, dos egípcios, e toda essa corrente que entrou aí pelo Oriente Médio, formando toda a civilização ocidental, né? Europeia, que depois migrou para as Américas, parte da África e da Ásia. Essas, hoje em dia, são cerca de 127 idiomas que são nascidos dessa árvore aí indo-europeia. Nós todos fomos degredados de capela, de um dos mundos que há 7.000 anos atrás passava por esse período de transição. E lá, infelizmente, houve uma guerra nuclear. Nós fomos responsáveis por essa guerra e, por isso mesmo, fomos expulsos, né? Tivemos a decretação do nosso degredo para o mundo primitivo que era a Terra. O Chico disse-nos que toda a família asiática da etnia amarela, então são os chineses, coreanos, mongóis,
japoneses, malaios, todos vieram também degradados, mas não de capela, de outro mundo. E viajando por essas bandas uma vez, eu descobri que eles próprios, os japoneses, por exemplo, na tradição histórica deles, eles se reconhecem como descendentes de uma civilização de Aldebaran. Ah, de Aldebaran? Aldebaran, Então, Emmanuel fala sobre isso de forma velada no livro A Caminho da Luz, em que ele prevê, em 1937, olha que coisa curiosa, ele prevê que a China, com a sua sabedoria milenária, e que estava, infelizmente, fechada em si mesma, né, seria chamada a se integrar à coletividade terrestre como um todo. E, de fato, isso somente veio acontecer 50 anos depois que Emmanuel escreveu isso, na década de 80, com a abertura da economia chinesa, com a visita do presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos à China, pela primeira vez na história, e a abertura da economia chinesa, que deixou de ser uma economia centralizada para abraçar no campo econômico um capitalismo liberal. E hoje é a segunda maior economia do mundo, né? Já passou o Japão e, dentro de 5 anos, será a maior economia do mundo, passará os Estados Unidos da América do Norte. Então, é um processo inevitável que todos os países sejam chamados à integração. E nós não podemos ser xenófobos de achar que um ou outro não participa do banquete da humanidade, né? Todos nós somos irmãos. A mensagem de Jesus é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, nós temos que entender que temos origens diferentes, temos ideologias diferentes, temos etnias diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, filosofias de vida diferentes. Mas, não obstante as nossas diferenças, nós temos que encontrar no caminho da regeneração planetária o nosso ponto de unidade. O que nos identifica na unidade? Nesta multidiversidade, o que nos é comum. E o que nos é comum é justamente a busca do amor e da sabedoria. Cada um terá, naturalmente, o seu caminho. E cada caminho nada mais é do que um ponto de vista, que é a vista por um ponto. Mas não é a verdade absoluta. E a verdade absoluta, a gente só vai entender quando a gente unir todos os pontos de vista, todas as vistas de um ponto, e aí a gente chega no todo. E aí a gente compreende que, embora somos e sejamos todos diferentes, nós todos queremos uma coisa só: amar e ser amado. Nós todos queremos também conhecer, saber e nos iluminar. Nossa, fantástico, Geraldinho. Nós temos uma pergunta do Paulo César Frutuoso aqui com a gente. Qual a possibilidade da utilização das energias espirituais como o ectoplasma presente em todo ser vivo? Nossa, mas que honra, doutor Paulo. Que honra ter a sua presença aqui. Eu me emociono, porque sigo seus vídeos, as suas aulas aí pela internet com muito interesse. O senhor é o professor dessa resposta, né? Eu pensei a mesma coisa, ele é que é o nosso... Eu imagino, eu vou responder, eu gostaria que o senhor respondesse, porque, sem dúvida nenhuma, eu creio que isso faz parte dessa compreensão maior de que o ser humano terrestre não é o corpo físico, né? Que é a concepção materialista,
retrógrada do corpo físico como sendo nós, que nós somos muito mais do que isso, nós somos a integração de vários corpos, né, que a gente pode aí definir apenas a título de vamos dizer assim, de clarificação, que podem ser aí reduzidos a 7, talvez, corpos, e que as energias fluem entre esses corpos, e entre essas energias, o ectoplasma, que nada mais é do que a energia condensada do pensamento, de atuação do espírito, que é essa consciência extrafísica, que ao pensar atua nos diversos corpos. O próprio André Luiz falava da atuação nas mitocôndrias das células, né? Que seriam mentes rudimentares, olha só, e que essas mitocôndrias seriam essas usinas de força a externar aí essas energias da vida física. Então, eu creio sim que nós vamos, a ciência vai caminhar, principalmente a medicina, vai caminhar no conhecimento dessas novas realidades, dos novos planos de intervivência e interdependência, e certamente vamos descobrir também causas profundas de nossos desvios, de nossas doenças, de nossos casos de problemas mentais, de problemas físicos, e vamos utilizar esses novos conhecimentos para a cura ou o reajustamento da nossa vida mental expressa nos diversos corpos que a manifestam. Geraldinho, nós estamos sentindo muita esperança, né? E todo esse contato que o Chico Xavier teve com você, ele é extremamente abençoado, né? Porque eu tenho certeza de que isso marcou muito o seu espírito, né? Esses encontros com o Chico, né? E agora você está podendo dilatar para todos nós, para toda a humanidade. Eu sei que você faz essas suas palestras, estivemos juntos em Lisboa, e você também está em outros locais, outros países, né? E onde você pode espalhar, né, a dádiva de ter convivido com o Chico, além de todo o seu conhecimento, de toda a sua amorosidade, né, que eu te conheço, nós somos amigos, eu fico extremamente feliz por isso, meu irmão, por essa sua missão, por esse caminho, e acredito que, ao mesmo tempo, o Chico, ele também foi um vetor, eu vou dizer aqui algo muito, muito pessoal, mas ele foi um grande vetor, como a física mostra, um vetor para a conexão com Jesus, né? Acredito que para nós, sim, mas para você também, né? Então, se você pudesse comentar agora, né, sobre o que o Chico trouxe sobre Jesus para você, de uma forma tão particular, e que também possa para nós agora, nessa fase de transição, podermos aprender. Eu acho que ele é o próprio. Engraçado, porque eu, na minha família, embora a família de minha mãe toda fosse espírita, desde o berço, né, convivendo com Chico Xavier, ela era a única, talvez, que não fosse, né? Sim. Ela não, ela até arredia o espiritismo e não gostava de religião nenhuma. E meu pai era um católico, mas daqueles tradicionais, mas que não se importava de ir à igreja e nem fazer com que os filhos fossem. Ele próprio não ia à igreja católica. Então, no nosso ambiente familiar, eu não tive nenhuma educação religiosa na infância e na adolescência e até o início da minha juventude. Isso me faltou muito, sabe? A gente agora, e eu achei em Chico Xavier aquilo que você falou aí, o vetor, porque Chico Xavier, pela primeira vez, eu entendi
através da boca dele, do sentimento dele, do amor dele, eu entendi quem era Jesus, porque ele trouxe Jesus de novo ao meu coração, não é? E ele falava de Jesus, ele se emocionava que chorava pela cara abaixo. E falava com tanto amor de Jesus, de Maria de Nazaré, que eu arriscaria dizer que tinha até uma certa intimidade entre eles, né? Uma intimidade assim que fazia com que ele nos mostrasse que Jesus era presente. Não era Jesus pregado na cruz, não era o Jesus histórico, não era o Jesus filosófico ou religioso, nada disso, que era uma figura presente nas nossas vidas, nos nossos desafios, e sempre inspirando-nos o melhor caminho da verdade e da vida. Então, não tem... Resumindo tudo isso, eu falei essa semana passada, numa outra live, que o Chico foi essa explosão de Jesus, essa explosão de vida, explosão de vida nova, explosão de amor, de sabedoria, trazendo Jesus de novo para o nosso coração, o coração do povo. Nossa, Geraldinho, obrigado. Olha, gente, que noite transformadora estamos tendo, né? As perguntas aqui, Geraldinho, elas são várias aqui. Nós temos um limite do tempo aqui, porque... A gente faz marca uma outra. Ah, que bom, já vamos marcar uma próxima com você, né? Eu quero agradecer a todos que estão aqui, né? As pessoas perguntaram aqui sobre o planeta Plutão, sobre talvez aquela história do Mahatma Gandhi, né? Você comentou conosco, né? Eu acredito que seja uma história muito linda para a gente compreender nosso papel nesse momento atual, né? Quem pergunta aqui foi Daniele, né? Essa é uma pergunta, e poderíamos aqui incluir, se for possível, essa pergunta do Fábio, que perguntando se você já recebeu visita do Chico depois que ele desencarnou, né? Em caso positivo, qual foi a mensagem dele? E, claro, se você se sentir à vontade para comentar. Né? Eu já recebi, o Chico é sempre transformador, né? Em momentos muito, que eu chamaria de turning points na minha vida, né? Que seriam momentos de mudanças significativas, o Chico sempre esteve presente, graças a Deus, e eu não estaria aqui se não fosse ele, né? Eu só posso te dizer isso. Ele é que nos conduz nessa coisa maravilhosa desse contato humano. Engraçado que na década de 80 ainda, ele vai me dizer, ele estava assim, sério, lá na casa dele, em Pedro Leopoldo, em Uberaba, eu estava almoçando com ele em Uberaba, e de repente ele parou assim, olhou para cima, a gente sabia que ele estava conversando com os espíritos, e ele voltou com uma pergunta: Senhor Geraldinho, você sabe me dizer o que seja multimídia? Você acha que eu não tenho a menor ideia, mas pela palavra deve ser a união de todas as mídias. Por que você está me falando isso? Ele solenemente falou assim, porque e veja como ele foi profético, né? Naquele tempo não existia internet, não existia celular, tablet, computador pessoal, nada disso. Sim. Mídias sociais, nada disso. E ele vira para mim e fala assim: porque os espíritos estão me dizendo aqui que chegará o dia em que a doutrina espírita será divulgada em multimídia. Olha só. E é justamente isso que a gente está fazendo, né? Todos vocês aí, e a pandemia, de certa forma, provocou mais isso, né? Sim. A gente estava tão acostumado a ir no centro, a receber visita, viajar, aquela coisa toda lenta, né? Para chegar no ambiente, para falar lá algumas dezenas de pessoas, algumas centenas de pessoas. E hoje, a gente não precisa fazer isso. Não estou aqui me eximindo do contato humano, que ele é sempre importante,
Mas uma live, ela atinge milhares de pessoas, e sem gasto nenhum, né? Sem gasto material, sem esforço. Então, esse momento já chegou e eu tenho muita alegria de participar desse momento pela TV Saber Espiritismo, no YouTube, pelo portal Saber Espiritismo na internet, os programas que a gente desenvolve, que é o programa Saber Espiritismo, que é todo inspirado aí no Chico, e a gente sente que ele está presente nessa tarefa, também inspirando todos vocês que trabalham na divulgação da doutrina e também na sustentação de todas as atividades fraternais, coletivas, né, de assistência humana àqueles que mais sofrem, que mais necessitam do amparo, também, por que não dizer, do amparo material. Sim. Que estão aos nossos derredores, né? E que o Chico costumava chamar de amigos de Jesus. Então, estejamos todos próximos dos amigos de Jesus, para que talvez um dia a gente seja um deles. Com certeza. Geraldinho, que dádiva estar aqui hoje com você, com todos aqui. Eu quero te agradecer do fundo do coração pela sua presença aqui intensa, né, carinhosa, e por todos esses ensinamentos, né? Gratidão também a todas as pessoas que estão aqui com a gente, acompanhando, né, no nosso chat, né? E eu peço ao pessoal ainda não sair para a gente poder fazer juntos uma prece, uma oração, e vamos sim emitir muitas vibrações para você, meu irmão, porque a nossa gratidão aqui é imensa, certo de que você também é um instrumento, né, como sempre, mas que o seu trabalho é um trabalho também que envolve muita energia, né? Então, que nós possamos auxiliar um pouquinho, né, do que você tem feito e o Chico, e que o Chico também tem atuado nos nossos estudos de mediunidade aqui na Paz e Amor. A gente sente nesse momento, em vários momentos, muita emoção com as suas palavras e, obviamente, quem está aqui sintonizado junto ao longo dessas horas, sentindo a vibração do Chico. Tenho certeza. Até quem assistir depois esta live, depois que terminar, gravada, vai poder acessar de maneira não local essa frequência, essa sintonia. Você gostaria de fazer a oração para nós, Geraldinho? Será uma honra. Mas antes da oração, eu não quero deixar a nossa irmã em espera, né? Sobre Plutão, né? Sobre Plutão, eu peço a ela que me desculpe, mas nós escrevemos essa notícia, se não me engano, foi no dia 31 de março de 2011, e publicamos como nota no nosso Facebook. E a partir daí foi disseminada na internet, que era justamente o caso do Chico nos contando como foi a desencarnação de Gandhi, que foi maravilhosamente recebido por Jesus na alta espiritualidade, e que Gandhi, ao desencarnar, ele tomou notícia de que o espírito de Hitler, um dos grandes responsáveis pela condução da Segunda Grande Guerra Mundial, havia recebido uma sentença de degredo e solitária no planeta Plutão por 1000 anos terrestres. Porque ele não tinha, ele foi retirado, quando ele desencarnou, foi retirado da Terra, porque ele não tinha condição de ficar aqui, tendo em vista o ódio que ele despertou nas famílias que tombaram, né, sob o guante do nazismo, dos hebreus que foram perseguidos, e dos homossexuais também que foram abatidos, e todos aqueles que não participavam ali daquela ideologia do purismo ariano, e que foram perseguidos e mortos por ele em toda a extensão da Europa, no norte da África.
e que, naturalmente, milhões de pessoas, ao desencarnar, não somente elas, mas os seus familiares na Terra e no além, criariam uma pressão obsessiva tão grande em torno desse espírito infeliz que talvez ele não teria condições de suportar. Então foi levado a um planeta que o Chico me disse que ser um planeta prisão, um planeta Plutão, e lá estaria recebendo esse tempo de 1000 anos terrestres para meditar nos seus desvios e talvez se arrepender. E quando Gandhi sabe disso, ele pede uma audiência a Nosso Senhor Jesus Cristo e lhe é concedida essa audiência, porque Gandhi fica muito apiedado de saber que o próprio guia espiritual de Hitler havia abandonado a tarefa. Não havia suportado tanto desmando e tanto crime, não é? Então ele se apiada do assunto e vai conferir, pergunta a Jesus se era verdade aquilo tudo, o degredo de Hitler em Plutão, o abandono do seu guia espiritual. Jesus confirma que aquilo tudo tinha sido decidido num tribunal da espiritualidade maior e que o guia também de Hitler tinha sido liberado do seu posto. Então Gandhi faz um apelo a Jesus para que ele, Gandhi, tomasse a si essa tarefa de guiar Hitler, o espírito de Hitler, para a luz da verdade e do amor nos séculos vindouros. Olha que beleza. Que alma extraordinariamente elevada pediria isso, não é? E que Jesus, emocionado com a grandeza desse pedido, concedeu a ele essa tarefa inglória, mas que certamente será vencedora ao longo dos séculos. Então, mostrando aí que o amor sempre vencerá. E, curiosamente, muito tempo depois, que nós publicamos isso em março, né, 31 de março de 2011, no nosso Facebook. E, curiosamente, depois, eu acho que uns 8 anos depois, ou 7 anos depois, foram descobertas cartas, a correspondência de Gandhi, quando encarnado na Terra, que foi dirigida a Hitler, antes da Segunda Guerra Mundial. E Hitler fazendo a ele um apelo para que ele seguisse os mais altos exemplos do cristianismo que ele defendia, a mensagem do Cristo que ele defendia como cristão, né? Ele se denominava cristão, que ele seguisse os parâmetros do Evangelho, que se ele seguisse isso, ele seria bem-sucedido. Vejam vocês. Então, a ligação de Gandhi com Hitler provavelmente deve ser antes, não somente aqui da vida terrestre, mas, quem sabe, de outras eras. Nossa Senhora! Que alma, que amor! É um exemplo para nós que costumamos excluir, né, as pessoas que cometem crimes, né, excluir dos nossos corações. E a lição de Gandhi é de incluir e não abandono, né, do coração. Você falou uma coisa curiosa, que eu vou me permitir mais um minuto aqui. Por favor. Me lembrei de uma conversa com o Chico, que até o Bacelli depois transcreveu, que é o seguinte: nós estávamos falando sobre crime, né? Sim. E aí o Chico me disse assim: você sabe, Geraldinho, quem que é o criminoso? Eu disse: quem é, Chico? Ele falou assim: todos nós que fomos descobertos. Somos todos, então, né, Geraldinho? Nós somos todos, né? Nós somos um mundo de expiações e de provas. Verdade. A gente quer mais, né? Nós somos criminosos em remissão. Sim. Não é?
Porque se for olhar para trás, né, as encarnações anteriores, e essa mesmo, sim, não tem, é um contínuo, né, a vida. Né? E de ordinário, aquilo que a gente mais critica nos outros, o que a gente mais acusa nos outros, de ordinário é aquela falta que nós cometemos, se não nesta própria vida, nas vidas anteriores, porque nos incomoda muito, né? Isso faz todo sentido. Mas então vamos pedir a Jesus que tenha piedade de nossas faltas, não é? Elevando aí o nosso pensamento ao coração amoroso e compassivo dele, que não nos esquece, que nos compreende as limitações, que nos entende ainda as vacilações do hora a hora, do dia a dia, as nossas angústias, as nossas pelejas, os nossos sofrimentos, as nossas indagações, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que nos ilumine, que nos dê a bênção da paz, essa paz que Ele nos deixou, que Ele nos deu, que ela possa permanecer em nossos corações, inspirando o nosso sentimento para o bem servir, para a fraternidade legítima, para a solidariedade cristã. Vamos pedir a Ele que nos dê luz no pensamento, para que a nossa cultura não se materialize na discórdia, nas lutas ideológicas, na construção da guerra ou dos mecanismos da guerra, para que nossa inteligência não se desvie no caminho do crime, da corrupção, da injustiça e dos vícios, a fim de que toda a nossa mente se ilumine com o conhecimento da verdade, a fim de que nossa alma se ajuste na presença da vida, no amor e na misericórdia. E em nome de Jesus, agradecemos com a presença divina em nossa gratidão. Esta live amiga do pessoal ligado ao centro tão bonito, tão trabalhador, que tem em sua coordenação nosso André Luiz Ramos e todos os amigos que o circundam aí em São Paulo. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Gratidão, meu irmão. E desejamos aí uma ótima noite para você, uma ótima noite para todos. E estejam sempre atentos às nossas lives. Estamos a nos organizar para as próximas lives às segundas-feiras, né? A partir desse convite. Geraldinho, muita paz para você. Beijo no seu coração, meu irmão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.